Olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, nas últimas aulas a gente vem falando dos povos, né, que viviam aqui na América antes da chegada do europeu. Então, nós falamos dos povos que tiveram origem na região que nós chamamos de Mesoamérica, né, então América Central, e também nós falamos sobre os povos da América do Norte e da América Andina. Bem, então nós vamos voltar o nosso olhar para dentro do nosso quintal. Então a gente vai começar a falar um pouquinho aqui dos povos indígenas, né, dos povos indígenas brasileiros. E como esses povos indígenas brasileiros, eles vão ser uma peça importante para a formação da nossa cultura. Bem, só que de uma forma geral, eu vou falar um pouquinho aqui de uma etnia que teve contato primeiramente com o europeu, no caso, os tupis, né? Então, os tupis como um povo, né, um povo originário do Brasil, né? E como esse povo tupi, né, ele interagiu com os portugueses e como é que foi esses primeiros anos, né, nesse primeiro momento, levando em consideração, né, que os portugueses, né, eles vão chegar aqui no Brasil inicialmente, mas depois, né, nós teremos a chegada de outros povos europeus que vão tentar invadir o Brasil. Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui, então, desse povo miscigenado, né, que viveu aqui no Brasil antes da chegada do europeu. Então, os povos originais brasileiros, eu vou falar um pouquinho aqui da etnia tupi. Bem, então, o tronco tupi. Então, quando nós falamos em tronco, então é aonde tem a ramificação das etnias, né? Então, qual é a base, né, da etnia tupi? Então, o termo tupi possui dois sentidos, um genético e o outro específico. Então, na forma genética, o termo remete aos indígenas que habitavam a costa brasileira até o século, né, a partir com o primeiro contato com os europeus, né, no século XVI. Né, e hoje existem poucos remanescentes dessa cultura. Bem, então em que eles falavam a antiga língua tupi, ou que nós podemos falar, né, sobre o idioma que vai derivar várias outros ramos, né, do tupi, né? A mesma coisa que nós pensarmos no latim. Então, o latim ele surge em Roma e com a expansão romana na Europa vai fazer com que surja outras ramificações do latim, né? Então, com isso, né, o latim é a língua mãe, mas as outras línguas que foram formadas a partir do latim vai ser essas línguas, né, que vão ser usadas, né, para formar o português, o espanhol, o francês, entre outras línguas. Bem, e o sentido específico do termo se remete aos índios que habitavam a região da atual cidade de São Paulo, né, no caso da atual cidade de São Vicente, que foi a primeira cidade construída no Brasil naquela época. Mas eles vão se estender por quase todo o litoral do Brasil e também entrando para algumas regiões no interior do mesmo território. Bem, então, a origem. Então, os estudos demonstram que os tupis, né, teriam habitados originalmente o vale do rio Madeira e o rio Xingu, e que são afluentes das margens meridionais do rio Amazonas. Essas tribos, que sempre foram nômades, teriam iniciado uma migração à direção à foz do rio Amazonas e de lá pelo litoral para o sul. Então, suponha-se que esta migração, né, que teria também ocorrido pelo continente adentro, né, no sentido do norte e sul do território que hoje nós chamamos de Brasil. Né? Então, principiando, né, o início da era cristã. Bem, então, tem alguns relatos que remetem ao surgimento da etnia tupi, mais ou menos ali pelos primeiros anos da era cristã. Né? E com isso, como eles eram nômades e dependiam da coleta e da caça de alimento, então eles iriam se mudando, né, para todas essas regiões que estão aí citadas no mapa, né, e também uma outra questão importante. A sua origem seria ali no Vale do Rio Amazonas, né, e com ali, né, eles partem para dominar todo o território. Bem, então, numa hipótese alternativa e folclorista, né, então Luiz Câmara, né, Cascudo
aponta da região do Rio Paraguai e o Rio Paraná como centro original da dispersão dos tupis guaranis por todo o continente. Então, assim, incluindo os guaranis. Então, alguns autores suspeitam que nessa trajetória os tupis tenham enfrentado os tupinambás que já habitavam o litoral. Outros sustentam, né, que apenas né, que se tratava de levas sucessivas, né, do mesmo povo e posteriormente encontrando os anteriores já estabelecidos. Então, certo é que neste processo as tribos tupis derrotaram as tribos tupuyás, né, as tribos tapaias, né, tapuias, né, que já habitavam o litoral do Brasil, e expandindo-se então para o interior do continente por volta do ano 1000 da era cristã. Bem, então existem algumas teorias bem interessantes, né? Todas essas teorias, né, com base, né, em achados arqueológicos. Um ponto também muito importante de nós estarmos frisando aí. Como eles não desenvolveram um sistema de escrita, então muito dos fatos que nós conhecemos sobre os tupis é derivado à arqueologia. Então, a arqueologia, ela funciona, né, como uma ferramenta assim, única para nós entendermos aqueles povos. E também por conta das lendas orais. Né? Então, as tradições oralizadas pelos tupis vai possibilitar que nós saibamos um pouquinho mais sobre a sua origem, mas dificulta nós sabermos exatamente por conta dessas lacunas, né, dentro do processo. Bem, então o multilinguismo, né? Então, no caso, como é que uma língua ela vai derivar outras diversas? Então, né, sendo bilinguismo para 2 idiomas e plurilinguismo para 3 ou mais. Então, é o uso ou promoção de mais de um idioma, né, seja de uma pessoa individual ou por uma comunidade de pessoas. Então, os multilingües superam numericamente os falantes monolinguísticos, né, na população do mundo. Então, hoje, nós temos no mundo muitas línguas, né, que são derivadas de outras. E, principalmente, dependendo do país, que nem no caso, país que tenham influências de povos europeus, né, e também os povos, né, como a China, que tem uma história milenar, ele vai ter esse histórico de multilinguismo. Então, nós temos uma língua oficial e várias ramificações dessa língua oficial. Então, a maior parte da população mundial hoje, ela usa mais de uma língua, né, de uma forma de se expressar oralmente e de escrever também. Bem, então o multilinguismo está se tornando um fenômeno social regido pelas necessidades da globalização e da abertura cultural. Então, graças à facilidade de acesso de informações que causa pela internet, né, a exposição das pessoas no multilinguismo está ficando cada vez mais frequente e provocando, portanto, a necessidade de aprender diferentes línguas. Então, as pessoas que falam mais de 2 idiomas também são chamados de poliglotas. Então, dentro desse contexto todo, quando nós falamos da dominação, né, dos astecas pelos espanhóis e pelos incas também, então os espanhóis dominaram os incas, a primeira coisa que eles iriam buscar é uma pessoa que poderia aprender a falar o espanhol para se tornar um intérprete, né, para poder negociar com os povos nativos. E isso é uma vantagem muito substancial pelos europeus. Então, os europeus vão conseguir essa vantagem e, com isso, ganhando terreno. Bem, o cotidiano. Então, os tupis, né, eles se compunham de tribos compostas de uma unidade menor, então uma questão de aldeias, que mantinham entre si interesses em comum. Então, nessas aldeias haviam normalmente, né, de 500 a 600 pessoas que viviam em grandes habitações ou malocas coletivas. Então, cuja estrutura de madeira recebia uma cobertura de palha de palmeira e, em geral, o número de habitações variavam de 4 a 7 por aldeia. Então, cada uma delas abrigava um grande número familiar, né, grupo de famílias, né, familiares, e a poligamia era a prática comum entre os chefes e entre os guerreiros mais destacados. Bem, então, a sociedade tupi
Então, era uma sociedade hierarquizada também. Então, existiam algumas pessoas que tinham alguns privilégios dentro dessa organização social. Então, aqueles que conquistavam esses privilégios, eles vão ter alguns benefícios. No caso, a poligamia era um exemplo. Então, estruturalmente, essas vilas, elas tinham uma característica muito importante. Os tupis, eles não imaginavam a questão da propriedade privada. Então, a propriedade era um bem da tribo. Então, eles dividiam a mesma maloca ou a mesma casa, né? Então, eles vão ter uma vida muito mais coletiva do que individual. E isso em todos os aspectos, né? Que nós vamos ver também com o passar do tempo. Bem, então a divisão do trabalho era feita de acordo com o sexo e a idade. Então, as mulheres, além dos afazeres domésticos, ocupavam-se da agricultura e da coleta e colaboravam com a pesca. Então, encarregavam-se de uma preparação do caim, né, do cauim, né, no caso, a bebida fermentada à base de mandioca, e muitas atividades artesanais, como tecer redes, trançar cestos e fazer tapetes. Bem, então, no caso, a divisão do trabalho dentro das comunidades tupis não significa que a mulher ela era inferior, é que a mulher ela tinha os seus afazeres. Os homens se dedicavam à caça e à guerra, e a mulher ela tinha, né, dentro desse contexto todo, a mulher ela tinha os seus afazeres dentro da tribo, então produzir artesanatos, trabalhar na agricultura, também a educação dos jovens, que não está citado aí, mas é importante nós pensarmos, e também a realização da bebida, da caiu, né, da cauim, né, no caso que é uma bebida fermentada que era usada, né, para rituais, né, dentro da tribo. Então, quando eu falo bebida fermentadas, então eram bebidas alcoólicas, né, que eram feitas para que os xamãs tivessem um contato com os espíritos, né? Então tem essa conotação aí. E também de todos os tipos de artesanato possíveis. Bem, então, além da derrubada da mata e da preparação da terra para o plantio, os homens ocupavam a caça, né? Ocupavam-se com a caça, da pesca e a fabricação de canoas. Também as armas da guerra eram instrumentos do trabalho do homem. Então, deviam erguer as habitações, defender as aldeias, tomar parte da guerra e executar os prisioneiros. Se sua tribo praticava a antropofagia, os guerreiros tinham esse direito. Também eram os homens que exerciam a função de curandeiros. Então, eles eram líderes religiosos. Também um ponto bem essencial aí de nós estarmos pensando. O que era a antropofagia? Né? Porque quando o europeu chega aqui, ele começa a dizer que o índio ele era canibal. É porque o índio ele tinha um ritual de passagem entre os vivos e os mortos, que é um ponto bem importante. Então, eles acreditavam que quando uma pessoa ela morria, a tribo ela tinha, né, ela tinha que se apossar do poder do espírito daquela pessoa, para que o espírito daquele guerreiro permanecesse entre o grupo em que ele vivia, ou o guerreiro mais forte, né? Então esses guerreiros eles eram executados e eles eram devorados como uma forma de conseguir se apropriar dessa força, né, dessa parte positiva desse guerreiro. Então, dentro desse contexto todo, a antropofagia não era uma máxima para todos os tupis, mas existiam alguns grupos que praticavam o antropofagismo. Mas, né, de uma certa forma ou de outra, né, era uma tática, né, era um rito religioso que eles tinham. Não significa que eles caçavam as pessoas no meio da floresta para se alimentar. Não, é uma passagem. Né? Então, da mesma forma como às vezes a gente guarda uma peça de roupa de uma pessoa querida, eles acreditavam que quando um grande líder ele falecesse, né, então eles se consumirem a carne daquela pessoa, a alma daquele líder permanecia entre o grupo, fortalecendo o grupo. Então não tinha um caráter de alimentação do corpo, mas de alimentação da alma. Bem, e as crianças? No caso, as crianças ajudavam os pais em algumas atividades e realizavam tarefas correspondentes à sua idade, como cuidar do irmão menor,
e de espantar pássaros das plantações no período, né, que antecediam as colheitas. Então, as crianças também têm um ponto bem importante. A criança, ela não era da família que ele estava ali sendo concebido. Então, a criança, ela pertencia à tribo. Então, a educação, ela não cabia apenas aos pais, ela cabia a toda a sociedade. Então, para garantir o sucesso daquele grupo, então todos cuidavam da educação daquela criança. Então, a criança, ela não pertencia apenas à família, mas ela pertencia todo o núcleo familiar, né, todo o núcleo da tribo. Tanto é que essas tribos eram formadas, em sua maioria, por membros de uma mesma família, de um mesmo galho genético. Né? Isso é um ponto também bem importante da gente frisar. Bem, e a religião? Então, os diferentes povos tupis acreditavam descender de um personagem mitológico chamado Tupi. Né? Por conta disso, né, muitas tribos tupis passaram a etnônimos, né, que começavam com Tupi. No caso, Tupinambá, Tupiniquins, né, o Tupi-Guaiês, né, o Tupi-Minós, né, Minós, e também, porém, o principal culto entre os tupis que habitavam o litoral do Brasil até no século XVI não era, né, de Utupi, mas sim, né, mas de Jurupari, né, no caso, que também vai ganhar o nome do deus Tupã. Né? Então, o deus Tupã significava o trovão, que era uma divindade secundária que não possuía ritos próprios. Bem, então, no caso, Tupi era o deus criador, né? Então, o deus que criou o mundo, de uma certa forma ou de outra, né? E também existe a lenda do Tupã. O Tupã, ele é muito semelhante com a mitologia grega, a questão do deus Zeus, né? Então, o deus do trovão, aquele que garantia a ordem e a justiça dentro dessa sociedade. No caso aqui, então, nós temos vários mitos dentro dessa sociedade. Então, um ponto também é importante. O mito da criação tupi, ela tem muito mais a ver com uma parte mítica do que com uma parte científica. Né? Então, eles acreditavam que a tribo primordial, a primeira tribo tupi, ela estava caçando um tatu gigante. Né? Esse tatu, ele abriu um buraco nas nuvens e esse tatu gigante veio para a Terra. Então, dentro desse contexto todo, os guerreiros vieram atrás do tupi, né, do tatu, do tatu, e dentro desse contexto todo, então, eles não conseguiram voltar para a sua terra, e eles ficaram presos aqui. Então, uma forma que eles acreditam de se comunicar com seus antepassados era acender fogueiras, né, aqui na Terra, para que, né, pudesse se comunicar visualmente com os seus antepassados lá no céu. Né? Então, com isso, eles vão garantir, né, que essas pessoas vão saber que eles estão bem, e da mesma forma, os que permaneceram lá no céu também vão fazer a mesma coisa. Por isso que surge o mito das estrelas durante a questão tupi. Bem, então, essa cultura tupi, ela é muito rica nessas questões de mitologia. Bem, então, exatamente por não possuir ritos próprios, os padres católicos que procuravam difundir o cristianismo entre os índios escolheram Tupã como símbolo para o Deus cristão, no caso Jesus, né, por conta dessa questão, né, de sua magnitude. Né? Então, de forma a facilitar a compreensão do cristianismo, né, a cristianização, né, pelos índios. Então, de uma certa forma, né, retirando a figura de Tupã, né, então exaltando, né, enxertando na figura de Tupã os princípios cristãos. Então, ao mesmo tempo, eles vão associar o Jurupari, né, ao diabo cristão, de forma de desestimular o seu culto entre os índios tupis. Bem, então, no caso, a catequização dos índios também foi um ponto muito importante dentro desse contexto todo, desse início, né, da história da colonização do Brasil, principalmente porque eles precisavam de duas coisas. Primeiro, mão de obra para trabalhar para a plantação, entre outros elementos, e também eles precisavam de novos fiéis
para a Igreja Católica, que tinham perdido muitos seguidores na Europa por conta da reforma protestante. Então, nesse caso, quando eles chegam aqui, a conversão do índio ao cristianismo, ela é muito importante dentro desses dois contextos. Então, eles usam a imagem de Tupã como uma base sólida para firmar os princípios cristãos, e eles usam uma outra divindade como uma forma de prejudicar essa divindade, né? No caso, o Jurupari, né? Como se fosse o demônio. Né? Então, com isso, né, eles vão começar a afastar os índios do culto dessa divindade e ressaltando a imagem de Tupã. Bem, então os primeiros contatos com os europeus. Então, quando os navegadores europeus começaram a frequentar a costa brasileira, né, no século XVI, passaram a estabelecer relações de comércio com o tupi que habitavam a região, né? Alguns grupos tupis, como os tabajaras, os tupiniquins e os temiminos, né? Então se aliaram aos portugueses, outro como os tamoios e os caetés, né, e os potiguaras, né, se aliaram aos franceses. Isso vale aos tamoios, né, a sua aniquilação quase total por parte dos portugueses. Então, o conflito passou à história como a Confederação dos Tamoios. Bem, então, dentro desse contexto todo, teve algumas tribos que viram vantagem em se aliar com os portugueses, outras tribos viram vantagem em se aliar com os franceses. Então, os franceses, quando eles chegam no Brasil, eles vão chegar e eles não vão tentar escravizar os índios. Fato que os portugueses queriam escravizar os índios aqui, antes da chegada, né, dos africanos e também durante a escravização, né, dos africanos, que nós vamos ver com o passar do tempo, vai tentar, os portugueses vão tentar, de uma certa forma ou de outra, escravizar os índios. Quem não vai permitir que isso aconteça, mas de uma forma não porque eles eram bonzinhos, mas porque eles queriam a mão de obra dos índios para trabalhar para eles, foi a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que é um ponto também essencial. Então, no caso, os tamoios, como eles apoiaram os franceses durante a invasão francesa na região do Rio de Janeiro, então os tamoios eles foram quase todos exterminados, né? Então, restando muito poucos. Tanto é que a estrada que liga aqui a cidade de São Paulo ao litoral norte, né, do estado, ele ganha o nome da Estrada de Tamoios, porque era um caminho que os tamoios usavam para chegar até ali a Baía de Guanabara. Né? Então também tem todas essas conotações históricas. Bem, então em 1574, o último foco da resistência tamoio em Cabo Frio, no atual estado do Rio de Janeiro, foi vencido pelos portugueses com um número incalculável de mortos e com a captura de mais de 10 mil escravos nativos americanos. O confronto com os portugueses também foi funesto, né, para os caetés, né, que foram totalmente escravizados pelos portugueses. Então, os caetés também vão firmar alianças com os franceses durante a ocupação francesa no Brasil e os portugueses vão agir de uma forma mais violenta contra eles. Bem, essa obra aqui que eu coloquei do lado foi uma obra de um artista francês chamado, né, no caso, o Debré. Né? O Debré ele vai ser convidado pelo Dom Pedro II para vir estudar aqui o território brasileiro, né? Desculpa, o Dom João. Né? Então, Dom João VI, quando estava aqui no Brasil, ele vai convidar uma comitiva francesa para estudar a fauna e o povo brasileiro, e o Debré vai produzir essa obra, que é uma obra, né, que retrata a captura dos índios, né, e transformando esses índios em escravos. Bem, então houve uma grande miscigenação entre os tupis e os europeus. Muitos dos bandeirantes paulistas do século XVII, por exemplo, andavam descalços e mal sabiam falar a língua portuguesa. Então, preferindo utilizar a língua tupi, a mestiçagem física e cultural entre tupis e portugueses gerou uma cultura cabocla, né, uma cultura cabocla e caipira. Bem, então, no caso aí, lógico, essa imagem é bem bonitinha, né? É um monumento, né? Ressaltando a questão da mestiçagem, levando em consideração que algumas tribos eles ofereciam as suas filhas para os portugueses como uma forma de garantir que os portugueses não
tomassem as terras deles. E também uma forma de aliança que os portugueses também tinham com os índios. Então, existia uma certa troca de interesses. Então, os portugueses precisavam conhecer o território e os índios, de uma certa forma, também eles tinham o desejo de alguns produtos que os portugueses traziam com eles que eles não tinham. O índio brasileiro, ele não dominava a metalurgia. Então, quando o português chega aqui com enxadas, facas, espadas, entre outras coisas, eles vão querer ter esses produtos. Então, uma forma de também conseguir esses produtos, além da troca desses produtos por pau-brasil, entre outras drogas do sertão, entre outras coisas, também existiam, né, a questão do casamento e também a questão, lógico, nem tudo é tão romântico assim. Então, a questão também havia, né, abusos, entre outras questões, que vai dar resultado, né, aos mestiços, né, no caso, a base da cultura cabocla e caipira. E o porquê que o bandeirante é citado aí? Porque os paulistas, os primeiros paulistas que deu origem à vila de São Paulo, eles eram esses mestiços que não pertenciam nem aos europeus e não pertenciam nem aos índios. Então, era um novo ser humano, é uma nova ramificação étnica, né, humana. Então, como eles não eram reconhecidos, né, né, nem pelos, deixa eu pegar, nem pelos índios e nem pelos portugueses, então eles vão, né, de uma certa forma, ter um pouquinho mais, né, tratando a situação com um pouquinho mais de violência, né, então formando essas duas ramificações da cultura nacional. Bem, um mito muito importante aqui desse primeiro contato foi o do Caramuru. Então, o Caramuru, ele foi retratado em um filme, né, um filme nacional, né, chamado Caramuru, o primeiro rei do Brasil. Então, no caso, o Caramuru, ele foi o Diego Alves Correia, né, ele nasceu em Viana do Minho, em 475, né, e também ele vai, né, no caso, ele vai morrer em Salvador em 5 de outubro de 1557. Foi um náufrago português que passou a vida inteira, né, entre os índios na costa do Brasil e que facilitou o contato entre os primeiros viajantes europeus e os povos nativos brasileiros. Recebeu a alcunha de Caramuru, que a palavra em tupi significava moreia, que é um peixe muito violento que vivia na costa do Brasil, né, no caso, pelos tupinambás. É considerado o fundador do município baiano de Cachoeira. Bem, então, o Caramuru, no caso, o Diego Alves Correia, ele entra para o imaginário das pessoas por conta desse fato. Lógico, o filme que foi gravado na década de 90, ele tem uma sacada mais cômica, né? Mas a história do Caramuru, ela é muito importante para o europeu e para o índio também, que teve essa base, né, de contato com eles. Bem, então o Diego alcançou a costa da altura do Arraial do Rio Vermelho como náufrago em uma embarcação francesa em 1509 e em 1510. E segundo outras fontes, após 1530, acerca do episódio afirma-se: viajando para São Vicente por volta de 1510, o fidalgo da Casa Real, Diogo Álvares, naufragou na proximidade do Rio Vermelho, em Salvador, na Baía de Todos os Santos. Seus companheiros foram mortos pelos tupinambás, mas ele conseguiu sobreviver e passou a viver entre os índios, né, de quem recebeu a alcunha de Caramuru, que significava moreia, que é esse peixe aí. Bem, então, no caso, o Diego Álvares, ele era um nobre português. E ele, como ele navegou pela costa brasileira e como ele conseguiu sobreviver ao naufrágio e também o primeiro contato com os europeus, ele vai, de uma certa forma ou de outra, ele vai conseguir, né, ganhar o apreço dos dos tupinambás, né, e com isso vai fazer com que haja os primeiros contatos. Bem, então o apelido seria uma referência ao fato que Diogo Álvares ter sido encontrado pelos índios em meio das pedras da praia em algas, né, como se fosse uma moreia. Segundo outras versões, muito difundida, embora contestadas por vários historiadores, ele teria seguido,
né, ele teria conseguido impor-se definitivamente perante os indígenas por ter disparado para o ar uma arma de fogo, né, então desconhecida pelos índios até então, os quais, muitos assustados, teriam chamado, né, teriam passado a chamá-lo do então de Caramuru, o nome pelo qual foram atribuídos muitos significados. Então, depende da fonte consultada, ele também pode ser chamado de filho do fogo, ou filho do trovão, ou homem do fogo, ou dragão do mar, ou dragão que o mar vomitou, né? O peixe semelhante à moreia, grande moreia, né? Grande moreia, ou aquele que sabe falar a língua dos índios. Então, o episódio da arma de fogo, pela primeira vez referido, né, por escrito pelo padre jesuíta Simão Vasconcelos, aparece em quase todas as narrativas sobre o Caramuru, até meados do século XIX. Então, no caso, o historiador Varnhagen, né, o Van Hagen, o alemão que foi contratado pelo Dom Pedro para escrever a história do Brasil, foi o primeiro a duvidar desse relato e ironizá-lo. Então, os historiadores, posteriormente, porém, continuaram a repetir a mesma história. Então, as origens do nobre Diogo Alvarez, né, começaria a ser afirmado no século XVII. O frei Vicente do Salvador e o padre Simão de Vasconcelos, prosseguindo, né, com Sebastião da Rocha Pita no século XVIII. Então, tem várias histórias. O filme relata muito bem isso, né, que quando os índios encontram ele na praia, então ele usa do seu mosquete para, né, dar um tiro, né? Mas como ele queria assustar os índios, ele atirou para cima, teoricamente, né? Então, dentro desse caso também, alguns pontos que entram em contrastes. A questão do seguinte, se ele tinha acabado de sair do mar, então a arma ela estava molhada. E se a arma estava molhada, ela não conseguiria disparar, né? Principalmente porque a pólvora molhada ela não tem os seus efeitos. Né? Então, o Van Hagen vai ser o primeiro historiador que ele vai, né, contestar essa vertente, né? E é ali que surge, né, a questão do mito, né, do Caramuru por outros historiadores anteriores a ele. Bem, então o náufrago foi bem acolhido pelos tupinambás, a ponto de o chefe dele, né, no caso o Taparica, né, ter lhe dado a mão de suas filhas, no caso Paraguaçu, como esposa. E ao longo de 4 décadas, né, Correia manteve contato com os navios europeus que aportavam no litoral da Bahia e buscavam madeiras, no caso a Caiçalpina achinata, no caso o pau-brasil, e entre outros gêneros tropicais. A relação com os exploradores franceses levaram-no, entre 1526 e 1528, a visitar aquele país, onde a companheira foi batizada de Saint-Malo, no caso Catarina de Brasil, né? No caso, possivelmente, né, em homenagem a Catarine de Granges, esposa de Jacques Cartier, né, que foi uma das suas madrinhas. Então, posteriormente, a Paraguaçu passaria a ser referida como Catarina Álvares Paraguaçu. Então, na mesma ocasião, foi batizada a outra índia, a Tupinambá, né, no caso, a Perriné, o que fundamentada, né, entre outras lendas, segundo as quais várias índias, né, por ciúmes, teriam jogado ao mar para acompanhar Caramuru quando este partia para a França com Paraguaçu. Bem, então, no caso, no filme mostra muito bem. Então, a Paraguaçu, ela tinha uma irmã. E essa irmã, como os índios eles eram poligâmicos, então, no caso, o Caramuru, ele também tinha o direito de ter várias esposas. Então, com isso, segundo a tradição, segundo a lenda, a irmã da Paraguaçu teria se jogado ao Oceano Atlântico para nadar atrás dos índios, coisa que não vai dar muito certo. Até no filme mostra isso. Bem, então, sobre o governo do donatário da capitania da Bahia, o Francisco Pereira Coutinho, recebeu o importante cismaria, tendo procurado exercer sua função mediadora entre os colonos e os indígenas, não conseguindo, todavia, evitar o reencontro, né, de Itaparica, né, onde, após o naufrágio, né, de Bargatim, né, que possuía vindo de Porto Seguro, Pereira Coutinho perdeu a vida devorado, né, pelos tupinambás no local hoje conhecido como Caixa Pregos.
né? Então, o Diogo Álvares, por suas ligações, a sua preeminência entre os indígenas, escapou ileso e retornou a Salvador. Bem, então, no caso, eles vão tentar um outro contato com outras etnias, mas o seu companheiro não teve tanto sucesso assim, né? Então, a antropofagia também servia dessa forma, como uma forma de absorver, né? Aquilo que eu já estava explicando para vocês anteriormente. Então, aqueles que eram prisioneiros, eles sofriam, né, a antropofagia como uma forma da tribo absorver os seus dons, né, a sua força. Bem, então, conhecedor dos costumes nativos, o Diogo Álvares contribuiu para facilitar o contato entre estes povos, os primeiros missionários e administradores europeus. Em 1548, né, tendo Dom João III de Portugal formulado o projeto da instituição do governo geral no Brasil, recomendou ao Caramuru que criasse as condições para que a expedição de Tomé e Souza fosse bem recebida, fato que revela a importância que o antigo náufrago alcançara também na corte portuguesa. Então, o seu naufrágio e vida junto aos indígenas foram envoltos em contornos, né, de lendas em obras, né, jesuítas, no caso do Simão Vasconcelos, em 1680, no qual se inspirou no século mais tarde o Frei José Santa Rita Durão, né, que compôs o poema épico de 10 contos de Caramuru, em 1781. Bem, então, a história do Caramuru é bem interessante, porque o Diogo Álvares, ele, né, no filme, ele é retratado como um bolachão, uma pessoa que usa das artimanhas para conseguir os seus objetivos, né? E nesse caso, ele foi um diplomata exemplar. Então, no caso, ele conseguiu, de uma certa forma, fazer com que os índios, de uma certa forma, não atacassem os portugueses. Então, isso facilitou a colonização da região ali da Bahia. E com isso, né, vai fazer com que ele tenha uma certa influência na coroa portuguesa, né? Tanto é que ele foi escolhido para organizar o início dos governos gerais aqui no Brasil. E isso é um ponto importante também da sua história. Bem, e na nossa atualidade? Bem, então eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 23 de junho de 2021. Bem, então, no dia anterior houve um conflito entre a polícia da cidade de Brasília e os índios que queriam, né, debater ou impedir, né, a questão da lei que flexibiliza a exploração de minerais nas terras indígenas, entre outras coisas. Então, o índio, desde a colonização do Brasil em 1500, né, a partir de 1530, quando os portugueses começam a colonizar o Brasil de fato, os índios sofreram muito, né? Sofreram com a violência, sofreram com a retirada dos seus recursos, as suas terras foram quase todas tomadas pelos colonos, então isso também é um ponto essencial. E isso não faz com que isso tenha reflexos positivos até os dias de hoje. Então, até hoje, existem locais, né, de difícil acesso na questão da Serra do Mar, né, dos estados do Espírito Santo e da Bahia, poucos grupos indígenas que se autodenominam, né, tupinambás, né, no caso, né, e os tupiniquins. Eles já não falam mais a língua original dos tupis, mas somam mais de 3 mil indivíduos atualmente. Então, de uma população de milhões de pessoas, resumiram-se 3 mil. Então, aí que nós temos um pouquinho da dimensão de como isso funcionou. Bem, então, as instituições de proteção dos índios. Então, para testar, né, para tentar resolver alguns desafios mais urgentes, o governo criou em 1910, né, o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. O serviço garantiu a posse de algumas terras tradicionais aos seus ocupadores e as protegeu contra invasões, e reconheceu a importância de suas culturas originais, né, e suas instituições, mas sua atuação foi muito tímida, né? Então, depois de o serviço se desestruturar completamente entre as grandes travessias públicas, né? Então foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Bem, então, no caso, um ponto também muito importante aí, eles criam uma instituição de proteção dos índios, mas muitas vezes essa instituição ela está a serviço do governo.
né? Então, dependendo do governo que nós estamos, né, que nós estamos submetidos, lógico, algumas vezes pelo voto, outras vezes por ditaduras. Então, o índio, essas instituições, ela não vai proteger o índio, ela vai proteger os interesses de outras pessoas, né? Que, lógico, pode ser até meio leviano da minha parte, mas tudo tem interesse, né? Então, o interesse de explorar as riquezas daquelas terras, e isso fazendo com que os índios sejam retirados das suas terras também, né? Isso é um ponto também primordial de nós estarmos aqui pensando. Bem, então a FUNAI também não encontrou condições fáceis de trabalho, erguendo-se sobre os escombros da SPI, administrando um contexto de perene, né, carestia de recursos humanos e financeiros, enfrentando prolongadas e desgastantes batalhas jurídicas entre múltiplas frentes, tendo em tempo recente seus poderes reduzidos também sobre vastas controvérsias. Além disso, toda a política oficial na época continuava a ser voltada, né, com o objetivo de assimilar os povos indígenas à cultura brasileira, negando-lhes o direito da autodeterminação prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Embora essa linha de pensamento já não fosse mais o consenso, né, dentro da ONU, entre outras questões. Mas ainda foi a base para o Estatuto do Índio, né, lei que entrou em vigor em 1973, mesmo que ela tenha trazido muitos avanços para a questão indígena. Bem, então, a questão da FUNAI é um ponto bem... Não sei nem o que falar sobre isso. Mas vou dizer o seguinte, ela foi criada ali durante a ditadura militar, durante o ano de 1967. Então, no caso, o governo em si, eles não estavam interessados em proteger o índio, né? Tanto é que até os dias de hoje, quando eu escuto algumas coisas assim, o índio ele tem que ser cristianizado. Não, o índio não tem que ser catequizado. O índio ele não tem que ser obrigado a absorver uma cultura que não é a dele. Nós que temos que deixá-los seguir o seu caminho, né? Então, é aquilo que o Immanuel Kant sempre fala, que nós queremos impor ao índio um aspecto de vida que não condiz em sua realidade. Então, com isso, nós vamos violentando a cultura indígena, né? E com isso vai gerando vários problemas. Então, para nós que vivemos numa realidade muito diferente, então o índio, de uma certa forma ou de outra, o índio ele tem que ter o direito de manter a sua cultura viva, né? De usar a sua língua, cultuar a sua religião, explorar a sua terra da melhor forma que ele acredita ser correto. Então, não é o governo, não é o minerador, não é o governador, não é o prefeito que vai dizer o que aquele índio deve fazer dentro das suas terras, né? Então, é o próprio índio dentro desse contexto, né? O índio já sofreu muito na história, para nós agora no século XX, né? Como eu ouvi uma fala desastrosa ontem, falando do seguinte, nós não estamos no século XVI, ainda bem que nós não estamos no século XVI, mas tem muitos parlamentares e tem muitas pessoas influentes no Brasil que acreditam que o índio ainda é o mesmo do século XVI. Né? Então, o índio hoje ele tem acesso à tecnologia, o índio hoje ele tem acesso à cultura, mas o índio ele quer continuar com a sua cultura, não é só porque o índio usa o celular que ele não é índio. Né? Então, nós temos que respeitar isso. Né? E também o que ele quiser fazer com a sua terra. Se ele quiser plantar mandioca, deixa o cara plantar a mandioca dele. Né? Não cabe a nós especificar o que o índio deve produzir. Nós devemos aceitar. Bem, então, já passei um pouquinho do tempo. Mas assim, então, muito em virtude da mobilização dos próprios índios, especialmente através das nações indígenas, a UNI, uma nova visão sobre o índio é inaugurada na Constituição de 1988, que declarou todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e admitiu o multiculturalismo, reconhecendo vários direitos indígenas importantes, incluindo o direito à posse da terra habitada tradicionalmente e a preservação intacta de suas culturas no ambiente natural necessário por isso. Então, ocorre o Estatuto e a Constituição entraram em conflito em aspectos
doutrinais, né, que se tornaram imediatamente polêmicos, e a regulamentação das normas secundárias nunca progrediu como deveria. Bem, então, no caso, nós temos o mundo ideal que está ali presente na Constituição, que prega que todo mundo é igual, que todo mundo tem o direito de ter a sua religião preservada, entre outras coisas, mas na prática não é isso que nós vemos. Então, o multiculturalismo ele não é levado a sério, a questão da religião muito menos, porque me arrepia falar sobre a questão de catequização. Né? Eu sei, né, quem é cristão pode estar me olhando, tipo assim, pô, esse cara tá de brincadeira, mas assim, eu não sou obrigado a ter a sua religião. O índio não é obrigado a ter a nossa religião. A religião é um aspecto individual. Se a pessoa ela quer sair da tribo dela por livre e espontânea vontade e ir numa igreja, eu não me oponho. Mas quando uma pessoa vai até a tribo com uma fala muito disturbada, muito conflituosa, para querer impor a sua cultura ao índio, eu já sou contra. Né? E também tem a questão aí da questão do direito à terra. Então, o índio, ele não tem a terra como fosse um bem material, ele tem a terra como um bem cultural. Então, todos os seus antepassados estão ali. Então, ele não encara a terra como um pedaço que vai produzir riqueza, mas sim ali que ele vai tirar o seu sustento. Então, existem vários conflitos até os dias de hoje. Então, e esses conflitos que vêm acontecendo nesse ano de 2021 é reflexo dessa política que vai retroceder, né, esses aspectos que vêm sido conquistados desde 1948 com o direito os direitos humanos. Né? Então, não é só porque eu não tenho a mesma fé que você que eu não tenho os mesmos direitos que você. Né? Então, esse é um ponto essencial também. O índio, ele é muito mais do que um ser que precisa ser cuidado. Ele tem que ter a sua autonomia, mas a partir do quê? Respeitando as suas escolhas. Né? Coisa que nós não temos, né, hoje garantidos. Então, os povos tradicionais indígenas, eles estão muito, né, eles são muito violentados dentro desse contexto. Né? Esse é um ponto muito importante de nós estarmos aqui frisando. Bem, então, além disso, o regime de tutela a qual o índio estão formalmente sujeito pelo Estado, como definido o Estatuto, está em conflito com aqueles, né, que expressam o Código Civil, né, na disputa sobre o que quer dizer terras tradicionais, sobre o significado das etnias. Então, a controvérsia permanece acesa, né, até os dias de hoje, em torno de vários conflitos conceituais. Então, tudo isso lança os índios num contexto jurídico incerto e incoerente, muitas vezes desfavoráveis aos seus interesses. Também se complica na aplicação da penalidade por crimes cometidos por índios e contra os índios. Aí é que está um outro ponto também muito importante, a questão de quem vai julgar esses crimes. Então, quando nós olhamos para o judiciário e o legislativo brasileiro, qual é a porcentagem de representatividade das minorias dentro desse contexto? Então, não é só porque eu sou escolhido por uma maioria que eu tenho que garantir os interesses dessa maioria perante a minoria. Então, a posse da terra, da cultura, da riqueza, entre outras coisas. O índio, ele não é um ser que tem a tutela do Estado. O Estado ele deve garantir que o índio possa se desenvolver da forma mais adequada da sua natureza. E não impor ao índio os interesses, né, da maioria. Não importa qual seja essa maioria. Então, o índio ele tem que ser respeitado dentro da sua realidade. Né? Então, o índio, como dizia aquela musiquinha dos anos 80, né? O índio quer respeito. Né? O índio, ele quer ser visto como um cidadão, e não como uma mera figura folclórica, lembrada no dia do índio e depois taca-lhe pau. Né? Então, isso é um ponto também muito importante. Bem, então, diversos outros dispositivos legais em anos, né, recentes complementaram interesses indígenas na área como a saúde, o meio ambiente, a educação patrimonial,
arqueologia, na questão da cultura imaterial, assistência social, apoio às produções, regularização fundiária, né? Apesar de diversos decretos, os índios brasileiros têm que se integrar à cultura brasileira, que requer emancipação. Então, as instâncias internacionais, como as Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho e a Unesco, também têm se empenhado na elaboração de convenções e programas de proteção e fomentam, né, a cultura indígena de todo o mundo, com destaque para 2 marcos internacionais de grandes importâncias: a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas, de 2007, sobretudo a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre os Povos Indígenas e Tribais. Em 1989 foi criada por consequência de o único instrumento internacional referente aos índios como força da lei, do qual o Brasil é signatário. Então, aí que está um ponto muito importante. Então, o governo brasileiro, desde a década de 60, tem a FUNAI, só que em 1989 que o governo ele vai se dizer o seguinte: eu vou seguir as leis internacionais em proteção à cultura indígena. É fato que os Estados Unidos não seguem, o Brasil não segue, o México não segue, a Bolívia, o Equador e o Peru, né, tem uma organização indígena muito mais consolidada, mas mesmo assim, muitos dos povos, assim, a população brasileira que não sofre isso na pele, ele vai olhar para a questão dos povos indígenas americanos como se fossem pessoas que não têm condições, né, para governar o seu destino. Então, os interesses de multinacionais são muito mais importantes do que os interesses individuais. Então, com isso, vai fazer com que essas leis existam, mas é muito difícil de ser seguidas, principalmente pela vontade do judiciário e do legislativo, que dentro de um contexto todo, né, recebem apoio de grupos não tão favoráveis a essa organização. Bem, então, mesmo com tantas garantias, o Congresso Nacional e as Cortes de Justiça do Brasil se tornaram arenas de conflitos legais e intermináveis, e sob a pressão dos lobbies econômicos e políticos, inúmeros projetos de lei apresentados nos últimos anos vêm tentando sabotar e reverter as conquistas já realizadas pelos índios, colocando mais combustíveis em polêmicas antigas e continuar, né, e a continuidade da degeneração para a violência armada. Né? Então, no caso, né, nós vemos isso em vários telejornais do ano de 2021, porque eu não sei exatamente que ano você vai assistir esse vídeo, mas é o seguinte, então, no caso, nós vemos muito em telejornais que, né, aqueles garimpeiros, a questão dos poceiros, dos grileiros, né, eles usam da força para impor a sua vontade também, dentro de um contexto muito mais amplo. E isso tudo por uma certa... Tipo assim, eu tô vendo, mas não vou fazer nada. No caso, a FUNAI hoje, ela prende índio. Um órgão que foi criado para defender o índio está prendendo o índio. Que maravilha. Né? Então, dentro desse contexto todo, então nós vemos que muitos dos problemas climáticos, entre outras coisas, é efeito dessa política devastadora que vem sendo aplicada no Brasil há séculos. Bem, e qual o futuro dos povos tradicionais? Então, deixei essa imagem aí bem impactante, que é a sombra do índio, para nós fazermos essa reflexão. Então, qual é o futuro desse povo indígena? O que nós vamos fazer para garantir que ele continue existindo? Né? Essa pergunta cabe a todos, a mim, a vocês, aos nossos políticos, e aqueles que pregam tanto que que são servos, né, de uma entidade maior, não importa qual ela seja. Né? Quando você age de violência contra o seu irmão, você está indo contra alguns princípios da sua própria religião. E aí, de que lado que você vai estar? Bem, gente, então, acredito que tenha sido isso. Então, agradeço a todos aqui até agora, né, por conta de que foi um texto bem, né, foi um tema bem legal de ser debatido, né, acho que eu gosto muito de trabalhar a questão da cultura nacional, e como essa cultura nacional ela vai ser importante para a formação da cultura nacional de uma certa forma mais ampla. Né? Então, eu agradeço a todos aqui, né? Sei que eu falei algumas coisas que tem muitas pessoas que não vão concordar, mas sinto muito. Né? Então, se você não concorda com aquilo que eu estou dizendo,
vou dar um conselho para você. Me prove cientificamente aquilo que eu estou dizendo está errado. Bem, então, muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. E vamos manter o nosso ritmo de estudo. Obrigado. De até acordo mais. com menor que B